depois da vitória importante diante do Alveanil pela Série D, a sua expectativa e provável equipe que possa entrar em campo nesse jogo contra o Rio Branco Venda Nova na quinta-feira. Boa tarde, Jairo. Sempre um prazer falar com você. Sabe que eu sou um cara que te admiro demais. Sequência boa, né? Que a gente tem pela frente agora, vindo de uma vitória no Clássico, um jogo difícil. A gente conseguiu vencer a partida, que era o mais importante naquele momento. Agora virando a chavinha para a Copa Espírito Santo, uma estreia dentro de casa. A gente sabe que é um jogo difícil, com uma grande equipe que foi montada, com um treinador que eu admiro bastante, que é o Cleison também, que respeito muito. A gente vem com a equipe alternativa, a gente vai descansar os atletas que jogaram no final de semana contra o Vitória, vou dar novas oportunidades para mais atletas jogarem, mostrarem o seu potencial, né? E a gente espera que eles possam fazer uma grande partida e conquistar, né, a vitória, que é o que nos interessa. Rodrigo, boa tarde. Queria te perguntar em relação à dosagem de expectativas, porque a gente sabe que o time cresceu no último jogo, vem de um resultado positivo, mas agora vai entrar um outro time, um time que tem atuado um pouco junto, né? Então, talvez seja mais natural o time sofrer um pouquinho com o entrosamento, vai pegar um adversário que tem se preparado somente para essa competição. Queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa que tem que ser dosada em torno dos atletas que naturalmente podem sentir um pouco mais de dificuldade nesse primeiro momento, e num jogo que, de certa forma, é um jogo no Cleber Andrade, né? Então, é um jogo com um campo que as duas equipes permite as duas equipes jogar bastante. Então, queria que você falasse um pouquinho nesse sentido. Cara, são atletas que vêm treinando junto, mas jogaram pouco junto, né? Jogaram um jogo lá contra o Operário, fizeram até uma boa partida, sem a bola no primeiro tempo. No segundo tempo, com a bola, foram até melhor um pouco, criamos chances. Esse jogo agora contra o Araguaína, a gente foi muito mal na partida, todos nós sabemos que a gente foi mal, e temos o jogo agora contra o Rio Branco de Venda Nova, que vai praticamente repetir a mesma equipe. Então, a gente sabe que falta um pouco de entrosamento, um pouco de ritmo, mas eu acho que com o decorrer dos jogos eles estão melhorando, adquirindo essa forma física, esse entrosamento. Então, eu espero que a gente possa fazer um grande jogo. A gente sabe que do outro lado tem uma equipe qualificada também, mas tem jogadores que vão começar jogando amanhã que vieram no início da temporada para serem titulares, para serem protagonistas, né? Estão passando por um momento difícil, né, dentro do clube, mas a gente acredita que eles possam dar a volta por cima. Então, o meu papel como treinador é dar oportunidade, oportunizá-los, deixar um time bem organizado em campo, para que amanhã eles possam desempenhar o melhor deles dentro de campo e a gente vencer a partida. Depois da eliminação contra o Porto, o Capixabão, você falou que a Copa S virava a Copa do Mundo para o Rio Branco. Eu queria também entender como tem sido a conversa interna, porque a competição afunilou ainda mais, são 8 equipes, passam 4, o calendário acaba sendo muito apertado pelo número de competições. Como é que tem sido a conversa para dosar também essa intensidade, essa expectativa em torno de tantos torneios importantes, só que o clube não tem um calendário garantido para 2027? Então, é uma competição extremamente importante para o clube e para nós também. Então, nada melhor que começar com o pé direito vencendo dentro de casa. A gente quer fazer o fator casa muito forte. Quer fazer o Cleber Andrade virar o nosso fator casa mesmo, um fator muito forte. Então, a gente sabe que é um campeonato que a gente precisa vencê-lo. A gente está aqui para vencer a Copa Espírito Santo, não vamos fugir dessa responsabilidade. Mas tem uma Série D aí em processo também, a Copa Verde, que a gente também entrou sem muita expectativa. Hoje a gente tem uma grande chance de estar na semifinal também, se a gente ganhar o próximo jogo. Então a gente está indo jogo a jogo, Robson. A gente tem um jogo agora muito importante contra o Rio Branco de Venda Nova, a gente espera vencer, e aí depois a gente vai planejando jogo a jogo, a competição, e a gente quer muito chegar nessa Copa Espírito Santo, né? Tá entre os 4 ali para classificar, e na semifinal a gente, né, encaminhar a vaga na final e o provável título que a gente vai tão sonhado pela gente. Boa tarde, tudo bem? Eu quero tocar num assunto que é crítico e que dá muitas críticas com relação à torcida Capa Preta. A torcida Capa Preta faz muitas críticas com relação a esse assunto, que é a posição de atacante, centroavante no elenco do Rio Branco. Se minha pesquisa não estiver errada, são 48 jogos, os 3 somados, Neto, Edu e Rafael, e um gol só do Edu desse ano. Quanto a essa posição é carente no seu elenco, quanto você está satisfeito com os atacantes do seu time e quanto você está satisfeito com o elenco, sobretudo com a posição de atacante? Cara, acho que a posição centroavante é carente no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Todo mundo tá atrás de 9, todo mundo tá atrás de cara que faz gol. O Rio Branco não é diferente, tanto que foi atrás do Neto, que foi artilheiro no passado da Série C. Então, ao meu ver, foi uma excelente contratação. Quando eu vi, falei, caramba, o Rio Branco foi bem demais no Neto. E vem passando por um momento difícil, que faz parte também da carreira de um atleta, passar por um momento difícil, né?
Mas é um atleta que trabalha bastante. Eu estou vendo uma evolução muito grande nele no dia a dia. Acho que mudou um pouco a cabeça dele. Está mais feliz, parece. Está querendo dar a volta por cima. Acho que isso mexeu com o brilho dele. Esse fato de não estar fazendo gol, né? Está sendo cobrado. E creio que o mais breve possível ele possa fazer o gol. Amanhã ele começa jogando. Amanhã o Neto será o titular. Estou contando muito que ele possa fazer uma grande partida amanhã. E se possível for fazer um gol e continuar aí a carreira dele, que foi sempre fazendo gols, ele possa fazer os gols dele também no Rio Branco. O que você acha que mais está prejudicando esse mau desempenho do Neto, Edu e do Rafa, que entrou agora e ganhou a oportunidade? Cara, isso aí é mais com eles, né? Minha função como treinador é fazer com que o meu time crie oportunidades de gols. Chega a bola para eles ali finalizarem gol. E tá chegando, né? Às vezes não chega muito, chega uma, duas, acho que é o suficiente. E eles estão pecando ali, às vezes é um pouco de nervosismo, às vezes, né, um preciosismo demais de fazer o gol, aquela ansiedade. E a gente está trabalhando muito com isso com eles, cara. A parte mental deles, a parte humana. A gente está muito perto um do outro, a gente está trabalhando muito essa parte humana, que faz parte do meu trabalho também como treinador. Não trabalho somente a parte física, a parte tática e a parte mental. A parte humana também conta muito no meu trabalho. Sou um cara que gosta de estar próximo dos atletas, gosta de estar entendendo o que eles estão passando, né, dentro da vida deles mesmo, do dia a dia, da família, o que é que está pegando com eles. A gente está se aproximando bastante, né, a gente está fazendo um trabalho bacana com eles quanto a isso também. E espero que eles possam agora, nos próximos jogos aí, já desencantar, fazer os gols e dar alegria para o torcedor, que é o que eles querem fazer. A Copa Espírito Santo é diferente do passado, regras diferentes, né, de classificação, principalmente. Ano passado, 80% dos times classificavam, agora só metade classifica. E vocês devem iniciar com um time reserva, um time alternativo. Enquanto isso, uma provável derrota, não estou falando que pode acontecer, mas a organização de vocês, sabendo que um começo um pouco mais devagar do Rio Branco, estar com um time misto, pode prejudicar na frente, e enquanto isso pode ser mudado a qualquer hora. Precisamos botar agora o Copa Espírito Santo, é importante demais para o Rio Branco esse ano, né? E de repente um empate, 2 empates seguidos, vamos dizer, se alguma coisa assim, pode mudar os seus planos para a Copa Espírito Santo. Sim, pode mudar sim, mas como eu falei, a gente está pensando jogo a jogo, André. Acho que esse pensamento jogo a jogo, eu sempre fiz no campeonato que eu faço aqui no estado, sempre deu certo. A gente vai pensar jogo a jogo. O pensamento agora é somente no jogo do Rio Branco de Venda Nova, em vencer a partida. Mais para frente a gente vê o que vai acontecer. Na próxima partida da Copa Espírito Santo, a gente vê quem a gente escala, a gente vê o que precisa para a competição, mas a gente está nesse planejamento de jogo a jogo, pensando em vencer, tentando equilibrar as duas competições. Sabemos que no final de semana temos um jogo importantíssimo também pelo Brasileiro. A gente viu que a carga do meio da semana, né, principalmente para os atletas que jogam as duas competições, como foi no jogo passado, jogou o Natan, jogou na quarta-feira, jogou no final de semana contra o Vitória, pediu para sair muito cansado, é um jogador que se dedica demais. Então a gente está começando já a observar essa situação. Então a gente acha que nesse momento os jogadores que vão começar a partida agora, na posição de volante, por exemplo, que é o João Paulo que vai jogar amanhã no titular no lugar do Natan, jogador que veio com status grandíssimo, jogador que vem desempenhando muito bem nos treinamentos, vem evoluindo da lesão que ele teve muito séria, precisa de ritmo, precisa de entrar em campo e jogar, se desgastar, precisa jogar 90 minutos direto, para ele aí sim ser o João Paulo que a gente espera que ele seja. Então, a gente está nesse trabalho do nosso elenco ali, muito pontual, para a gente poder estar tendo o melhor de cada um e lá na frente a gente ter todo mundo muito igual e a gente ter o Rio Branco muito mais forte. Rodrigo, já que você falou no final de semana, né, a gente vai admitir, acho que o coletivo assim, queria já perguntar sobre o Real Noroeste. É um adversário que só tem um ponto na competição, depois de 3 jogos, mas fez 3 jogos muito competitivos. Eu pude acompanhar um de perto, que foi o Governador Valadares, apesar de ter um a menos, o Real foi muito agressivo em campo com o Democrata. Contra o Vitória a gente assistiu, foi um jogo que, apesar do placar ter ficado um pouquinho mais dilatado, foi bem parelho. Contra o Tombense, a gente acompanhando alguns relatos, foi também um jogo muito difícil. Então, por mais que o adversário que está hoje na última posição, o adversário que cria complicações. Como trabalhar também para o Rio Branco manter essa crescente, esses resultados positivos, né? Porque agora vem desse embalo da virada de chave que é tão citado, mas também entendendo que é um adversário agressivo, que complica muito, principalmente um adversário que gosta de marcar alto, pressionando saída de bola. Então, como você tem trabalhado a equipe também nesse sentido? Um adversário muito qualificado. Eu também assisti os 3 jogos deles. É um adversário que eu tenho o maior respeito.
treinador extremamente vencedor, que é o Duzinho. A gente sempre trava duelos legais, né, contra o Duzinho. E temos o tabu para quebrar também no final de semana. O Rio Branco nunca venceu, acho que na era SAF, o Real Noroeste dentro do Kleber Andrade. Desde 2014, 2024, 25 e 26 não venceu. Então a gente está com esse tabu aí também engasgado. A gente sabe que é uma equipe que sempre vem e dá dificuldade. Uma equipe sempre agressiva, com jogadores rápidos, jogadores que marcam muito forte, faz muita falta. Então estou atento a tudo. Vamos bolar uma estratégia, né, bem definida, bem organizada, para a gente poder vencer no final de semana em casa e quebrar esse tabu aí e seguir vencendo na competição, que é o que mais nos interessa. Professor, o senhor falou em dificuldades, estratégias. O que pode fazer para, neste jogo de quinta-feira, sábado, melhorar o desempenho, principalmente em defesa do meio campo, para a bola chegar no ataque? Já que um bom tempo no jogo de sábado, nós vimos jogadas diretas, né? Ligação direta, defesa para o ataque e jogadas improdutivas. O que pode ser feito, o que está sendo feito para melhorar esse rendimento? Estamos trabalhando bastante, o Jairo. Trabalhando essa ligação entre meio e ataque. A gente não tem essa bola ligada direto, tem a bola no chão, mas a gente sabe que depende do adversário. O Real é um time que marca muito alto, muitas vezes a bola direta também é uma solução para o jogo. Então estamos atentos aos adversários, o que eles podem nos oferecer para a gente traçar uma estratégia para ter essa bola, né, chegando em melhores condições dos nossos centroavantes ou atacantes finalizarem gol. Nesse sentido, seu time na desportiva, até com as condições que a desportiva vivia, você costumava usar 3 volantes no meio de campo mais forte. No Rio Branco você tem tentado um time um pouco mais leve, que impõe um pouco mais seu estilo de jogo. Qual é a possibilidade de você mudar esse esquema tático, usar um trio de meio-campistas mais fortes, como você tem Alex Galo, o Juan, o próprio Natan, que é cara de sua confiança, o João Paulo, enfim, para que os jogadores de ataque tenham mais liberdade e possam desempenhar melhor? Cara, eu já usei várias situações do time que eu passei, né? Joguei com 3 volantes, joguei com 1 volante. Aqui no Rio Branco 2024, por exemplo, jogava com 1 volante só e 2 meias. Já joguei na Desportiva com 3 volantes também, joguei sem 3 volantes também. Né? São jogadores que podem me dar mais opções, né? Estou tendo o Galo à disposição, hoje o Galo se encontra no departamento médico. Então, é uma possibilidade que eu gosto também, jogo com 3 volantes, talvez fora de casa. Pode sim o Rio Branco um dia vir jogar com 3 volantes, mas hoje a gente está, né, encaixando esse time com 2 volantes, com 3 meias ali e um atacante. Tem chegando jogadores novos agora, tá para chegar outro volante também aí a qualquer momento. Então a gente está muito atento ao mercado, atento à estratégia do final de semana, o que a equipe, né, pode nos oferecer e a gente possa, né, tentar tirar o de melhor que a gente tem para contra-atacar essa equipe. E o elenco é muito qualificado, muito diverso, e eu tenho muitas opções de fazer o que eu pretender para o final de semana. Como é que você está analisando a situação atual do grupo do Rio Branco na Série B? É o que você esperava mesmo? O Porto, por exemplo, com 2 vitórias no grupo. Como é que você está analisando essa situação? Cara, futebol já é muito equilibrado. Quando saiu o grupo ali, vai ser um grupo mais fácil, um grupo mais difícil. Cara, sempre foi equilibrado. A Série D sempre foi equilibrada e acho que vai ser até o final. Talvez alguém achou que a Tombense ia desgarrar um pouquinho, já empatou com o Real fora, que achava que é o Patinho Feio, e não é o Patinho Feio, é um time muito qualificado, que vai tirar pontos de muita gente, que vai brigar para classificar também até o último jogo. É um clube que não desiste também fácil das competições. Então, estou analisando de forma muito competitiva, vivendo jogo a jogo, né? Temos que somar pontos, temos que vencer dentro de casa. Conseguimos vencer fora agora o Vitória, tínhamos perdido a estreia para o Porto, tivemos um empate dentro de casa amargo, com gosto de derrota, e agora buscar essa vitória dentro de casa, dentro do Kleber Andrade, no final de semana, né, diante do nosso torcedor, para a gente estar mais confiante, para cada jogo a gente poder estar crescendo. Rodrigo, eu sei que é chato falar de um nome que ainda não foi confirmado, só que a gente fez a apuração da chegada do Rodrigo Carioca, né? E é um cara que você trabalhou... Perdão, gente. Você trabalhou com o Rodrigo Carioca lá em 2024, foi uma peça importante daquele time que fez uma grande primeira fase, a melhor primeira fase da história do Rio Branco nesse formato de competição. Por mais que não é um nome confirmado, o quanto ele seria importante também por ser uma peça que traz uma outra característica para o elenco, um jogador mais agudo, de 1 contra 1, mais explosão. Jogador qualificado. Eu que em 2024 pedi a contratação do Rodrigo Carioca. Como é? Pediu ele de novo? Já estava no radar do clube há muito tempo. Sempre teve no radar do clube, jogador que
teve uma grande passagem por aqui. Se acontecer de ele vir, vai nos ajudar bastante. Jogador que tem uma qualidade muito, muito boa, jogador que tem 1 contra 1, jogador incisivo, que tem muita personalidade dentro de campo. Então espero que dê certo a vinda dele, ele possa fazer uma grande temporada também, se isso for concretizado.